Neste vídeo vamos estudar a interpretação geométrica da soma de dois números complexos no plano de Argand. Pretendo somar estes dois números complexos Z1 e Z2, mas no plano de Argand. Primeiro vou representar os seus afixos. O afixo de Z1 vou chamar M e tem de coordenadas 4, 2. O afixo de Z2 vou chamar A e tem de coordenadas -3, 1. Assim vou representá-los. Para somar então estes dois números complexos, vou representar as imagens vetoriais OM e OA. E vou usar a regra do paralelograma da soma de vetores, traçando uma paralela ao OA a passar no ponto M e uma paralela do OM a passar no ponto A. No ponto de interseção destas duas retas paralelas, eu sei que vou obter o meu ponto, que vai ser o afixo resultante da soma dos dois números complexos, Z1 e Z2. Temos aqui a imagem vetorial, a diagonal do paralelograma é sempre o resultado da soma dos dois vetores. Neste caso, eu pretendo calcular o ponto resultante da soma dos dois afixos M e A. Vou chamar a este M' e vamos ver que tem de coordenadas 1, 3. Vamos confirmar somando então aqui Z1 com o Z2. Ora, Z1 com o Z2, somando as partes reais 4 menos 3, mais as partes imaginárias 2 mais 1i. Ou seja, dá 1 mais 3i. Como confirmamos, o afixo, que vou chamar M', tem de coordenadas 1, 3. Novamente o mesmo exercício, mas feito por outro processo. Por isso, eu posso considerar aqui o afixo, novamente, 4, 2, o afixo A de -3, 1, e vou representá-lo mais uma vez aqui no plano de Argand, no ponto M e o ponto A de coordenadas -3, 1. Assim, tenho o vetor OM e tenho o vetor OA. Eu posso somar estes dois vetores usando a translação do vetor OA, que irá começar no final do vetor OM. E assim, o ponto obtido é o resultado da soma destes dois vetores. Ficará aqui o vetor resultante, que será OM'. Também poderia dizer que o ponto M' resulta do ponto M mais o vetor OA, que neste caso foi transformado no vetor M'. Então, o meu afixo M' resulta da soma do meu afixo de M com uma translação de vetor OA. Vamos ver se o primeiro número complexo que me derem for um caso geral Z igual a x mais y. Vou considerar na mesma o afixo de Z, o M, de coordenadas x, y. Vou representá-lo por este ponto. Assim, se eu lhe quiser somar outro número complexo, que vou pôr aqui afixo A, 2, 3, irei representar a sua imagem vetorial do ponto A, neste caso, coordenadas 2, como podemos ver, 2, 3, e vou então fazer ao ponto M a soma do vetor OA, fazendo então uma translação do vetor OA. O ponto resultante, que eu vou chamar M', é o ponto de coordenadas x mais 2, y mais 3. Assim, dizemos que o afixo de M' resulta da soma do afixo de M mais uma translação de vetor OA. Pode-se então definir uma função f de z, vai transformar o meu número complexo z por uma translação de vetor, neste caso 2, 3. Por isso, quando generalizar a soma de números complexos no plano de Argand, por isso, se eu considerar o afixo de z um M, de coordenadas x, y, se eu considerar o afixo de Z0 o ponto A, de coordenadas A, B, então, se eu pretendo calcular o Z mais Z0, sei que vou ter que fazer ao ponto M, vou somar o vetor OA e vou obter o ponto M', que é o afixo M' da soma de Z com o Z0. Digo então que M' é o afixo resultante da soma dos números complexos Z com o Z0. Posso ainda definir uma função f no conjunto dos números complexos por f de z, que vai ser igual a z mais a mais bi. Significa que o z sofreu uma translação de vetor AB. Vamos resolver agora o seguinte exercício. Na figura está apresentado um paralelograma, os vértices o O, o A, o B e o C. Sabe-se que o A é o afixo de um complexo Z1
1 e C é o afixo do complexo menos 1 mais 2i, por isso de coordenadas menos 1, 2. Temos aqui a imagem vetorial deste C. Qual dos seguintes complexos é representado por B? Vamos analisar a figura, vemos que B é a imagem do A pela translação de vetor AB, que não é mais que a translação de OC. Assim, posso dizer que o afixo de B resulta do afixo de A por uma translação de vetor menos 1, 2. Assim, a opção certa é a opção 2.